dando início ao nosso trabalho na manhã de hoje, nós vamos retomar a leitura do capítulo 4 do livro de Gênesis, do Evangelho, a partir do versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a tua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais o teu corpo. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que posso ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: tanto qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu-lhe dele Enó. E ele ficou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enó. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zila. E Ada teve a Jabal, e este foi pai dos que habitam em Quedas, e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal-Caim, membro de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse a Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E há 7 meses também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enó. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nós já trabalhamos bem os primeiros movimentos que retratam o homicídio, esse primeiro homicídio, essa reatividade bem instintiva e violenta por parte de Caim, quando se vê frustrado nos seus anseios de reconhecimento, movido por uma condição de inveja, excitada pelo recebimento de uma oferta genuína, valorosa, que refletia o padrão essencial de Abel, acolhido pelo Senhor. Nessa dinâmica, Caim opta por um caminho de resistência à aceitação de uma realidade. E essa resistência não precisa apenas de legitimidade. Essa resistência manifesta através de um ato de violência. Então, essa violência, gerando o primeiro homicídio, retrata todos os padrões expressos entre o conflito daquilo que é o nosso desejo interno e aquilo que propõe os nossos temores. Os temores muitas vezes vinculados às perdas. Então nós somos movidos em no nosso dia a dia pelo impulso do desejo que determina as nossas grandes aspirações.
esses propósitos que definem a motivação do ser e indicar o que quer que seja. Então, o que eu desejo? Eu desejo um carro, eu desejo uma casa, eu desejo ter um corpo saudável, eu desejo ser feliz. Nós somos movidos por desejos os mais distintos. Só que, aliado a esse desejo que é o indutor do movimento do ser, então aqui nós temos um movimento dentro da motivação. Nós somos, ao mesmo tempo, contrabalançados no movimento por um outro estado de alma, que é o nosso medo. E o medo, por sua vez, é um elemento estimulador de uma posição de paralisação. Então, se nós temos a dinâmica do movimento, nós temos a dinâmica da paralisação a partir desse estado de temor. Qual seria, nesse movimento de Adão, Eva, Caim, Abel, a dinâmica do desejo? Adão e Eva foram movidos por um desejo de obter um conhecimento para além daquele que estaria de acordo com o seu patamar evolutivo. Esse foi o desafio inicial, gerado na intimidade como desejo, o elemento indutor da aceitação da proposta do serpente. O medo, a desvio deste estado, foi a constatação de que, a partir daquele instante, a ignorância tão comentada abriu espaço para a constatação da culpa original, a não obediência. E a partir dessa não obediência, o medo faz com que ele se esconda na face do Senhor. Isso resgatando tudo aquilo que nós já estudamos, mas para que nós possamos identificar esse binômio já sendo trabalhado em vários movimentos da vida. No caso, Caim e Abel. Novamente nós identificamos. Agora não mais um plano de conjugação, mas um plano de antagonismo. Ela convida Adão. Dentro de uma cumplicidade, razão e sentimento optam pelo mesmo desejo. Razão e sentimento optam pelo mesmo desejo. Aqui, no segundo passo, nós teríamos uma mudança de estruturação da dinâmica. Porque o desejo que prevalece é o desejo de Caim. E o desejo de Caim de ser aceito a sua moda. E aqui nós temos a sua moda, no modo de Caim. O tempo todo, Caim quer prevalecer a sua forma de ser, que nós já comentamos tanto, uma forma egóica, uma forma estruturada dentro de uma lei interna, negando todas as expressões da lei natural, da lei divina. Ele é movido por um desejo que está embasado nessa percepção de uma lei própria, o seu modo. E nessa lei própria, qualquer elemento que possa sinalizar aquela lei que ele nega é eliminado. Então a razão do homicídio passa por um movimento entre a aceitação daquilo que era a lei que ele almejava, a lei própria, e a lei que Abel já refletia, porque Abel vive a estrutura proposta pela lei divina quando ele faz os seus primeiros acertos. Então, nesse movimento, o medo surge, porque Caim se vê paralisado diante do medo. E agora? O meu modo não prevalecerá. Como que eu posso fazer para, de alguma forma, negar? Porque o medo, muitas vezes, é uma ação. O medo, muitas vezes, promove uma ação de negação daquilo que nós estamos confrontando. Tá? Muitas vezes nós optamos por isso. Então você foge, ou enfrenta. Então nesse movimento ele foge do elemento no primeiro momento. Isso não é comigo. Mas não há como fugir por muito tempo. E ele necessitou confrontar
como imóvel do seu desafio existencial. O seu desafio era o meu desejo como propósito do meu modo para viver um outro modo que seria o modo de Abel. Primeiro negou, não era possível negar, porque no campo da vida nós temos o grande desafio de encontrarmos conosco. O reconhecimento de nós mesmos e o espelhamento que a vida traz. Quando nós encontramos alguém que muitas vezes atinge em nós pontos contraditórios, são pessoas às vezes que nós não aceitamos. Por quê? Fulano é muito presunçoso. Vamos ver, por que nós não aceitamos fulano que é muito presunçoso? Porque a presunção de fulano bate com a minha presunção. Fulano é muito vaidoso. Fulano é muito melindroso. Aí nós vamos, né? Aquilo que nós qualificamos lá fora como componentes que estão sendo espelhos para nos mostrar componentes internos que necessitam ser trabalhados. E Abel fez exatamente isso. Mostrou para Caim aquilo que ele não queria fazer. E a estratégia de Caim foi acabar com isso. Então o medo fez com que Caim fosse para frente. Então foi o medo para frente. E ele opta na violência por eliminar Abel. Feito isso, vem as consequências. Consequências do visionamento da consciência. Essa consciência que a todo instante estaria ferindo o nosso patamar evolutivo. Onde estou? Onde estou? Onde estão os elementos colocados à sua disposição como instrumental didático? A consciência questiona isso. O que você fez? O que você fez? Então, na verdade, nós temos uma situação definida, localizada e modelizada. Onde está e o que fizeste. É o patamar e o modo. Tá? Então, uma contextualização clara, ampla, da condição pessoal que a consciência nos permite. Na sequência, há uma abertura natural dentro da própria lei. Porque, embora nós obtemos por uma dinâmica, muitas vezes, um passo à frente e um passo atrás, as estratégias da vida, a partir da lei de evolução, que é a grande razão de nosso estudo, é o móvel existencial de todos nós, a lei de evolução ativa outros componentes e abre espaço à reencarnação. E a reencarnação acontece quando a Terra se abre para receber o sangue do irmão, porque a Terra é um peso de provas, é um peso de expiações, capaz de limpar a nossa estrutura profunda. E nós vamos variando de fato a nossa estrutura física a partir das experiências que a vida nos traz. Maldito em função da marca definida pela ação. Essa maldição é aquele componente gerado pela consciência quando a partir de uma fixação da nossa memória profunda, através do nosso centro coronário, nós fixamos o padrão de responsabilidade a partir dessa culpa dos nossos atos. E essa responsabilidade, ela é fixada e o elemento determinante para as consequências futuras. Quando nós aprendemos a lei do perdão, nós estamos aprendendo um caminho para nos perdoarmos e ativarmos componentes mais suaves nos nossos resgates, em função dessa dinâmica do nosso dia. No entanto, nossa tendência é de apropriar aquilo que a consciência nos propôs e agravarmos o componente. O que a consciência diz? 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais as suas forças. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então aqui nós começamos o estudo de hoje, no versículo 12.
Aqui, depois dessa retrospectiva, nós retomamos. Aqui é a voz da consciência definindo a nossa sequência evolutiva. Aprendemos já que a condição do fugitivo, não, fugitivo até que nós não comentamos, nós comentamos mais, foi o vagabundo, né? Então, vamos começar pelo fugitivo. O que é um fugitivo? No dicionário, fugitivo é o que fugiu, né? É o que fugiu. É o que se evadiu, é o que desertou, tá? Então, que fugiu, que se evadiu, que desertou. Estou trabalhando essa palavra, gente, que eu chego bem linear, para que nós possamos, a partir dessa apropriação do sentido linear, atendermos essas questões, nós vamos buscar o sentido de desertar. O que é desertar? Tornar ermo, deserto, despovoar. Abandonar, ausentar-se, afastar-se, desviar-se. Então aqui nós temos o componente natural daquele que desviou da proposta. Isso está definido. No seu modo próprio, nós temos aqui a lei. É a lei natural ou divina versus a lei própria. Vou chamar assim, a lei própria. A lei do eu divino, não é a lei do eu superior que está plenamente conectado com Deus. Então, nessa polaridade, nessa luta existencial, tá? Entre viver aquilo que eu, pequeno, desejo, eu faço um movimento que eu acabo por desertar ou desviar dessa lei natural, criando um caminho alternativo. E nesse caminho alternativo, na própria palavra, eu defino uma condição de deserto. Porque é também tornar ermo, deserto, despovoar. Tá? Então, se eu penso no deserto, como um piso novo, despovoado, eu faço contato com outros desertos. Aí vai para um outro deserto. Sempre nas projeções do ser, nós temos um movimento onde a passagem pelo deserto é necessária. Tá? A passagem pelo deserto. Todos passaram pelo deserto, nessa história da evolução humana. Então, Moisés passa pelo deserto. Jesus vai para o deserto. João praticamente vivia no deserto, fazendo todo um trabalho de sensibilização. Então também, Paulo vai para o deserto. Todos que passam por uma iniciação, passam por um deserto. E nós já estudamos aqui algumas vezes para trás, que o deserto, ele se assemelha a uma série de outros arquétipos necessários. Que o deserto pode ser comparado à caverna, tá? O deserto pode ser comparado com a baleia de Jonas. A caverna de Platão? A caverna de Platão, tá certo? Então são arquétipos que falam desse movimento quando eu faço contato com o mais negro do meu ser e vou no fundo do poço, sem identificar nomes, sem identificar estruturas definidas, e nesse movimento eu posso ascender, como se eu fosse lá no fundo para me impulsionar para realmente buscar a luz. Eu creio que esse período pode durar mais ou menos tempo para cada um, não pode? Com certeza. E o que define essa duração, sou eu ou são as circunstâncias? Ou os dois? Jonas ficou 3 meses, 3 anos. Foi? Jesus 40 dias. Jesus 40 dias. E 40 noites, né? 40 dias. Mas é 40 anos. Paulo 3 anos. Tá, então aqui. Não, aqui tá bacana. Ó, 4. 3 dias. E aqui 3 anos. Tá? 40 dias e 40 anos. Isso pode ser também uma construção, né?
Sem dúvida. Mas aqui nós vamos ficar com 3 com 40, tá? 3 e 40. Então, não estou nesse nível aqui. Quem dá conta de somar, diminuir, já não. Eu acho que no máximo que eu vou dar conta de fazer é o subir e descer, e o 40, o quanto de pressão do quadrado, com a condição da materialidade, da concretude, da experiência física, tá? Porque é no físico, no físico do mundo que nós estruturamos as conquistas. Então nós vamos para... Que foi? Pensou que era, né? Então, o 1, o 2 e o 3, né? No movimento da espiral, né? Acredendo, né? Chegou, né? Chegou. Mas então nós temos aqui esse movimento natural, que seria a dinâmica. Então o deserto, a caverna, além da caverna, a baleia, todos esses componentes seriam uma busca primitiva aos estados onde as construções ainda não são nítidas. Tá? Sem nenhuma nitidez, você olha, não vê nada. É deserto, despovoado. Você não identifica nem os seus personagens internos, não tem mais ninguém aí. É como se você fosse impessoal, né? Um processo que não tem personalidade mais. É muito profundo. Mas é isso. Então nós deixamos de ter estruturas definidas, modelos definidos, para buscarmos a nossa essência e a partir desse contato com a essência fazer uma nova escolha. Só que nesse movimento de escolha, onde fugir seria desertar, é também abandonar. Gente, esse problema do abandono, alguém já sentiu isso? Não? Você conhece a palavra de sentimento, não? Eu nunca me senti o contrário. Então a questão do abandono é a condição criada a partir da nossa condição. Porque em função da nossa escolha, nós nos desligamos e rompemos com a lei natural, com a lei evolutiva, optando por esse mergulho profundo. Então o que acontece? Quem te abandonou? Quem que fez o abandono? Nós abandonamos quem? O pai, né, gente? Nós não temos tempo com o pai. E aí a carência de pai e o abandono está na nossa intimidade. Como uma dor profunda da orfandade. Tá? Estamos órfãos, abandonados. Melhor abandonar nisso? Eu posso entender então que esse abandono é a escolha minha em relação à minha rebeldia às leis divinas. Exatamente. Então a raiz do abandono, a raiz profunda do abandono, estaria numa posição de Caim quando ele sentencia a condição do fugitivo. Tá? Fugiu na hora que mergulhou, né, Leni? Não aceitou a lei natural, que é a lei natural de evolução. Quando faz esse mergulho, quer dizer, já não é mais para esconder, é fugitivo, está fugindo do verdadeiro eu. Isso mesmo. Vai trabalhar a solidão da solidão. Pois é, mas a gente só fica sozinho quando? Fazendo quando? Mas aí você mergulhou quando? Não, quando eu não quis. Tá? Eu estava no paraíso lá. Estava ótimo. Tá? Em plena comunhão. Já foi estudar aqui com nós algumas vezes, mas é só para resgatar a historinha lá de Jonas. Porque a historinha de Jonas, como um componente, eu trouxe isso, né? Da realização. Tá, gente? Que nós estamos tentando lembrar o nome do livro e não é de jeito nenhum. Caminho da realização dos medos do eu ao mergulho no ser. Tá?
Não é livro espírita não, mas aqui a gente aprende muitas coisas, né? Então, nesse livro, nós aprendemos o quê? O sentido desse arquétipo da caverna, que de alguma forma fala desse deserto também, devido por cada um desses personagens de forma distinta, e nós nem comentamos o sentido deles, né? Mas vamos trabalhar, porque vamos falar por questões de vamos deixar organizar as ideias, vamos pegar Jonas e tentar trabalhar para buscar cada pontinho aqui. Qual é o autor dele? Já leu, leu. Bom, então, a história de Jonas fala desse movimento similar ao movimento de Caim. O que acontece com Jonas? Ele tem intimidade com Deus, recebe uma missão de Deus, e a partir dessa missão, ele faz uma escolha. O Senhor propõe uma mensagem para a cidade de Nínive, convidando Nínive ao arrependimento. Nínive representa aquela cidadela interior, habitada por componentes que querem o prazer no mundo. Não reverenciam a Deus, vivem hoje a materialidade e todos os pecados. Vamos colocar só luxúria, todos. Nínive é isso. É a expressão, num outro momento, do que seria Jericó. Tá bom? A cidade do mundo. Tá? O mundo. E o que Jonas faz? Vai para trás. O que é Tarso? Veraneio. Veraneio, mas diametralmente o ponto oposto ainda. Então, se o Senhor mandou vir para cá, ele escutou, tá bom. Escutou. E foi para um outro porto. Só que nesse movimento, o que acontece? O naufrágio. Porque a turbulência gerada, e a turbulência é gerada pelo mundo ou pelo meu movimento antagônico? Tá certo, gente? O naufrágio, tá? O movimento antagônico gera o naufrágio, porque a vida está mandando para cá, eu passo assim. É claro que há um turbilhonamento. E nesse turbilhonamento, todos aqueles componentes daquela embarcação, e se nós pegarmos então, toda aquela embarcação como o grupo caminhando, porque nós caminhamos em conjunto. E nesse movimento em conjunto, todos começam a se afligir, porque a morte seria certa. Mas ele ainda tem a lisura de assumir a sua responsabilidade. Porque não tem como. Nós nos responsabilizamos pelos nossos atos. Por vezes, nós optamos por caminhos bem resistentes, e o autismo seria até, na literatura espírita, um componente disso. Fuga mais profunda para não fazer contato com a realidade. Tá? Quando eu não estou querendo mesmo, eu estou vivendo um mundo ideal que eu criei para gerar esse afastamento da reação da vida, como o naufrágio. E o naufrágio acontece. E nesse movimento, Jonas fala assim, não, peraí, isso é comigo. Isso é comigo, gente, isso não é com você. Essa parte me pertence. Esse turbilhonamento tem a ver comigo. Pode me lançar no mar, porque o que vai para o mar é me devolver para essa condição. E ao ser devolvido, naturalmente, o mar se acalma e ele é tragado pela baleia, não é isso? E permanece 3 dias e 3 noites na intimidade da baleia. Ali, permanecendo, ele vivencia o mais escuro do ser. No mar, dentro da baleia. No fundo do abismo. Seria o deserto, seria a caverna, tá bom? Não tem ninguém lá. Ele com ele. Ele com ele. E nesse movimento, ele com ele ativa o componente que nos é doado já como fruto já da estruturação com a nossa. Tá? Ele vai lá no fundo, porque já tinha essa estrutura. Ele começa a invocar o Senhor.
E é nesse movimento, quando invoca o Senhor, através da oração, lá no fundo, que ele sai da condição e é devolvido para a luz, ou devolvido para a vida. E aí o final da história não precisa ser dito, porque aí são outras construções, né? Mas aqui nós resgatamos o sentido desse deserto. O sentido do deserto enquanto momento para reflexão, encontro consigo mesmo, sem nenhuma... Porque tem que ter um sentido, né? Porque senão é só punição por punição. Vamos ver se a gente tira os atrativos externos, para ver se no encontro consigo mesmo nós encontramos respostas e soluções. Nesse caso aí, seria o caso da forma, por exemplo, sol e outro certo? Exatamente. Então, nesse movimento, nós saímos dos estímulos externos que tiram a nossa atenção, nos tiram do foco da nossa própria vida, que nós ficamos distraídos, né? Distraídos com a vida. E vamos viver na vida de qualquer jeito. Era aquilo que falamos, como se fôssemos espectadores da vida, ou se a gente estivesse aqui só no veraneio, quando na verdade nós somos construtores da nossa vida. E quando nós abrimos mão desse lugar de construtores da nossa existência, sem trabalharmos no esforço perseverante de edificação de nós mesmos, nós abrimos um espaço a uma vida que não é objetiva. Tá? E nessa condição de fugitivo, nesse deserto, ainda tem um componente aqui, que além de fugitivo é vagabundo. O vagabundo, nós estudamos, né? O vagabundo é o indivíduo que vaga, vadio, homem ocioso, homem com mais de 18 anos que nunca trabalhou. E aqui ficou a ideia do não trabalho, né? Qual que era a proposta do Senhor para Jonas? Era um trabalho, não é? Um trabalho enquanto profeta. Cada um recebe um trabalho, uma missão, uma oportunidade de redirecionamento através das experiências da vida. E nessa dinâmica, o trabalho proposto para Jonas era de sinalizar para o povo o equívoco, não é? Jonas é o aviso, né? Você vai lá e avisa. Avisa para eles. Que não é assim que se vive. Que as consequências dessa vida serão desastrosas. É esse o trabalho. Para Caim, qual era a proposta para Caim? Fazer bem. Fazer bem. Se bem fizer, não haverá pecado. Positivo. Então já era um trabalho pessoal. Bem sabido. Uma mensagem para si mesmo. Jonas ainda era um emissário para avisar o bem fazer no outro. Tá? No caso, Caim não quer. Ele não quer. Ele direciona o seu desejo num outro sentido. E reafirma qual é o seu desejo. No 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Ó, eu vou para a caverna, quero a caverna, tá? E não quero sair da caverna. Porque se eu puser a cabecinha fora da caverna, eu vou ser eliminado. Ou seja, só a caverna. Essa é a escolha, o desejo de sair. Então, isso aqui bem fazer não é para mim. Vou ficar nessa escolha
de ficar no fundo, na minha treva interior. E na inação, como alguém que não opera a lei do trabalho. Vem fazer trabalho. Chegamos lá no trabalho, chegamos? Então a negação de Caim foi a negação da lei do trabalho, como uma lei da vida. Eles têm uma necessidade de comando por trás, né? De liberar algum sentido. Nunca pensei nada. Não, eu fico lembrando aí a situação dos filhos das trevas, em que eles não elegem trabalho, ficam numa espécie de caverna, mas eles não querem perder o domínio. Aí a história não é... Na verdade, os espíritos que optam por viver longe da luz, ou distanciados da luz, eles optam por um caminho de mal fazer, né? Então é diferente. Aí está nas origens, né? Lá já está nos efeitos. Mal fazer, né? Um mal fazer. Para manter, já é o anexo. É mais pra frente. Já com conhecimento, estruturando como é que vai ser. O anexo instituiu a poligamia, instituiu a lei de vingança, tá? Aí é a serpente encarnada, não podemos esquecer isso. Não, mas aqui nós estamos falando das primeiras movimentações da nossa intimidade. Da nossa intimidade. Então, enquanto arquétipos, ainda são modelos para entender, tá? Os nomes são apenas símbolos. Os nomes falam de símbolos de uma evolução dessa estruturação, no sentido ou outro. Nesse primeiro momento, aquilo que nós estamos tentando trazer, como um plano explicativo nessa reflexão, seria o primeiro movimento quando nós nos afastamos da proposta divina, tá? Então, quando nós pensamos, aqui não estou falando de Caim representando aquela linhagem de grupos, de espíritos caídos de cabeça, nós estamos falando disso. Nós já estamos no Caim interno, né? O Caim dentro de nós, esse Caim que a semelhança de Jonas conhece, tem uma consciência lúcida, tem essa intimidade com Deus, mas não quer. O desejo está direcionado no outro sentido. O desejo está direcionado para uma vida diferente da proposta consciencial. O eu superior finaliza um caminho. Não, então lá. Tem que arrepender, viu, gente? Arrepender. Arrepender. Era isso. Jonas faz o movimento depois, vai falar, ó, gente, ó, vai ter perdão para você não. Você tem que entender essa vida péssima, certa. E o que acontece? Eles escutam Jonas. Ainda está num passo muito aquém daqueles que estão reiterando a rebeldia. Eles escutam, se arrependem e fazem o que? Penitência, se vestem as criações, vestem a concisa, seguem todas as instruções dessa penitência. Ó, arrependemos mesmo, agora nós somos humildes, despojamos de tudo aquilo que seria exterior e conferiria qualquer expressão de poder no mundo, ou de vivência desse prazer no mundo, e vamos viver realmente segundo a proposta de Jonas no arrependimento. Ativou uma linha de resgate natural, tranquila. Então, ó, nós queremos mudar mesmo. E o que acontece? A resposta divina é clara. O arrependimento era determinante. Eles arrependeram e viveram a experiência da misericórdia. É isso que acontece conosco. Imaginemos. Ainda tinha Será que é simplicidade ou será que é simplicidade ou uma certa docilidade? Tá? Uma docilidade no coração deles. Então aquele pessoal que fica a vida inteira. Vou dar um exemplo triste aqui, mas é assim me desculpa o exemplo. Não, Santo Agostinho. Tá? Ele diz, me desculpa o exemplo, mas depois eu vou pegar a verdade. Então, aí o que acontece? Antes de virar santo, como que foi a vida? Todo mundo vive igual o povo de Nínive. É isso que eu estou falando. Então, é uma vida do mundo. Inclusive, deixando confissões.
Mas eu pedi desculpa. Então, quer dizer, você confessou, mostrou para todo mundo, minha vida é igual ao tal de mim, sim, tá? E, no entanto, quando foi tocado dentro de uma mensagem que finalizava um caminho diferente, teve a docilidade, então não é simplicidade, não. Ele dizia que não tem nada, não. E, está vivendo demais, dentro desses padrões do módulo, tá? Então não tem simplicidade, não. Tem sagacidade diferente. Conhece o que é bom, o que é gostoso, o que é chique, tudo. Tudo assim, tá? Porém, consegue num momento, gente, mas olha que caminho é esse? Então a história, é para o filho dócil, o pai é o filho dócil. Para o filho dócil, o pai tem um comportamento diferenciado. Quando ele percebe, identifica, e o perdão veio. Só que, muitas vezes, nós não agimos como esse filho dócil representado como a cidade de Nínive, esse Agostinho aqui, que foi aquele filho dócil. Tá? Isso fez a virada, fez um movimento totalmente diferente. Nessa trajetória, algumas partes em nós se rebelam. Vê se pode. O segundo filho lá, o filho mais velho, já parado de filho lógico. É a coisa. Na hora que o pai perdoou, eu falei assim, não havia docilidade nesse coração. Foi assim, fez, aconteceu, mas veio aqui, reconheceu que não estava bacana, arrependeu e voltou. O arrependimento seria a expressão dessa docilidade do coração. Caim não apresentou isso, ao contrário, ele agravou a sentença. Ele próprio, no versículo 14. Então, esse seria o perfil do filho rebelde, tá? O filho rebelde em nós, que não quer acolher a proposta de retomada de posturas sem vida, tá? E reflita a experiência e agrava a sentença, colocando esse componente. E será que todo aquele que me achar, me matará. Então, quer dizer, se eu puser a cabecinha de fora e encontrar um mundo onde tem gente, se eu sair do deserto e for para onde tem gente, que lá é despovoado, tá? Despovoado. Se eu for para algum lugar que tem gente, esse que me achar vai me matar. Aí na morte, o que acontece? Eu volto para o útero, né, gente? Volto para o útero, porque não está uma vida no automatismo. Então eu não vou dar nem notícia da minha existência. Eu vou viver os ciclos reencarnatórios desse jeito. Tem que conscientizar da responsabilidade da evolução consciente. Então, aquela evolução a tal de caixa. Tá? Muito próximo da evolução dos animais. Os homens da caverna, né? Já ficava ali impregnado. Ficava aí. Quer dizer, engravidou, quem que está no momento fisicamente, biologicamente preparado para engravidar, tem que estar ali, ó. Como os próprios animais, é assim que eles falam do reencarno dos animais, que desencarna, o animal desencarna, desconecta e é atraído pela força magnética para a proximidade lá das madres, né, do útero lá da espécie. E já fica, né, próximo, quase imantado. Na hora que está preparado biologicamente, e naturalmente é atraído para conectar-se com o outro. Então essa reencarnação tem da notícia. Mas quando acontecer de qualquer identificação, tipo assim, na hora que eu me mostrasse caindo de novo, ó, a morte viria. Deu, gente, a ideia disso? Então a reencarnação em círculo virtuoso, automático, fechado, sem ter uma participação consciente da estrutura individualizada. Essa seria a sentença que Caim queria para si. Fugitivo e vagabundo. Sem trabalho consciente. É isso que fala. Ele não queria o trabalho consciente.
A gente poderia dizer que está querendo na terra, aquela forma ocorre E aí podia chegar nesse ponto, tá? Então, quer dizer, não vou dar nem notícia. Porque quando eu comparei com os animais, foi exatamente nesse sentido. Né? Por quê? Se ele fez essa sentença para si mesmo, justiça, vagabundo, na terra, e todo aquele que me achar me matará. O que ele está falando? Ele está falando que o circuito mental dele seria esse. A irradiação mental dele seria essa. Que nós somos só aqueles que nós vivemos em intimidade. Então a irradiação seria essa, da presença contínua. Mas não tem abandono. E é a negação da lei de trabalho. Diga. Eu queria, se você pudesse... Poderia nessa frente. Parece que o deserto tem esse significado também de ser um local para as pessoas se encontrarem, né? Então, se o cara me encontrar, vou para o deserto, então o aviso consciencial lá para o Caim fala assim, ó, vai ser positivo vagabundo enquanto você não se encontrar. Mas, bom, a princípio ele construiu até uma cidade, então não é só o trabalho externo. Ele foge do trabalho interno, né? Aquela coisa que me parece estar retratado naquele caso de Léo Lúcio, no Jesus no Lar, Visita da Verdade. Estava o companheiro lá no fundo de uma caverna, sentindo as dores pestilenciais, e rezava, ó Senhor, me ajuda e tal. E aí teve primeiro a esperança, a caridade. Ele fala, não, eu quero a verdade, não é que tem a verdade, ele que estava coberto de pústulas, em vez de aproveitar essa verdade e trabalhar, ele foge. É mais ou menos assim? Bom, a história da nossa existência passa pela duração das pequenas futuras. Tá? Qual o tempo das expiações? Nós poderíamos perguntar. O tempo, duração das pequenas futuras. Pergunta 1003 do livro de Espírito. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? É isso que nós estamos falando, né? Não é? Ele definiu que seria como eterna, não era isso que ele tinha falado? Caim estava propondo, todo aquele que me achar me matará. Não era uma pena eterna. Aí a resposta, Deus nunca cobra caprichosamente e tudo. No universo, Deus nunca obra caprichosamente e tudo. No universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. 4. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar. À medida que progride e que os sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Mesmo a gente falando muita coisa, a gente não suporta ficar nessa eternidade, porque a lei de evolução, ela é inerente a nós. Dentro da condição de ser seres divinos, nós somos luz. Então essa resistência chega num ponto que não dá mais. Então quando você fala dessa construção exterior, não importa aquela história. Eu estou super desarrumado por dentro. Aí eu começo a arrumar uma gaveta da minha casa. Arrumar uma gaveta fora é algo que estabelece mudança na minha intimidade? Na verdade, não. Na verdade, não. Mas já é um movimento transformador, que pode refletir algum movimento interno. Então, quando eu começo a abrir mão daquilo que eu não preciso mais, eu estou lá, pode estudar com mil coisas no meu dia a dia. Eu falo assim, não, hoje eu vou começar a abrir mão do quê? De enfeites. De enfeite demais nessa casa. Por que tanto enfeite?
Então eu opto por um tópico. É o acessório, tá? Trouxe o enfeite como expressão do acessório. Não faz aquele espaço, não faz diferença na minha vida, na história. Comprometer muito a dinâmica da minha vida e até absorver o tempo da minha vida. Porque eu tenho tantos enfeites que eu fico o dia inteiro fazendo natureza de enfeite. Tá? Então, a minha vida foi embora fazendo assim. O que você fazia no balanço lá, na hora de ver o coração? Tá? Na hora da passagem lá, no ritual, né? Do livro dos mortos lá. Na hora de pegar o coração, qual que é? Eu limpei enfeite. Tá? Limpei enfeite. Tem problema aí, gente? Não. Não tem problema nenhum, não. Só que, em termos da evolução dessa pessoa, desse ser, ela restringiu muito as suas possibilidades de realização, tá? Nós poderíamos falar assim, não, mas foi ótimo, não ficava na rua falando mal dos outros, não criava, não se complicou, não fez, tá certo. Mas a proposta não é não fazer ou fazer mal. A proposta é bem fazer. Então Paulo muito claro, né? Se eu não faço bem, o mal é. Então aquilo que foi feito, limpando fez, para quem já conhece a proposta de Paulo, já é mal. Está gastando muito com pouco. É aquele negócio que a gente às vezes fala assim, está subutilizado, né? Está subutilizado. O potencial da pessoa está subutilizado. Então esse é um caminho que precisa ser reformulado. É como se ainda estivesse debaixo de uma sentença pessoal limitadora, castradora, a palavra é essa, castradora de iniciativas, vivendo só segundo uma lei externa que impulsiona e fecha. Então na próxima vida, aí tá, então planejamento reencarnatório da limpadora de enfeite, tá? Vou colocar nossa mulher, nós gostamos de enfeite. Então, programação reencarnatória, gente, enfeite é uma tentação, né? Então, vai nessa vida, como? Tem recursos para comprar enfeites, tá? Vai viver uma vida mais restrita para não se desviar. Não tem nada contra os enfeites em si, tá, gente? Pode poder entregar ela para trabalhar e promover a vida de muita gente, se puder. O problema é fechar a vida naquele esforço, tá? E não vivenciar o seu próprio potencial. É muito difícil. E selecionar outras formas de viver. E aí o que acontece? Ou então ao contrário, vem com mais recursos ainda, tá? E aí vai trabalhar no museu. E vai gastar todo o seu recurso como? Computando ou reconstruindo a história da humanidade. Então, enfeites preciosos. Não quer falar na carência no trabalho, não. Já não dá tudo bem. Só que não vai ficar lá limpando o enfeite. Mas vai usar o dom de busca do enfeite já naquilo que é valoroso, mas para o coletivo. Tá bom? Porque você está fechado, porque tudo só no restritivo. Não, ao contrário, pode ser ampliado na possibilidade. Depois eu Lenice, quando Jonas escolheu descer o fundo do navio, o porão do navio, eu fiquei pensando nos avisos, né, que a gente escolhe, elege para a gente mesmo. E pensei o seguinte, olha só, quando você trouxe o movimento, o feto, né, tá querendo ser feto de novo no útero da mãe. Mas se você já deu uma volta lá fora, e se você já viu alguma coisa e já conseguiu ouvir, está lá gravado, não vai se perder aqui nunca mais. Aí eu elejo amanhã um deserto, uma caverna, essa baleia, mas o arquivo que eu conquistei aqui fora está aqui. Olha só, quando Jonas falou, ele pediu que levantasse ele. Tá. E eu entrei no movimento dele, do filho pródigo, quando falou, levantasse ele, olha só um minutinho. Deixa eu trazer aqui porque o que você trouxe eu não comentei, porque eu passei muito rapidamente pela história. Antes de pedir para ser lançado, ele faz um movimento que foi o que ela trouxe, tá? Senão não é capaz das pessoas. Antes disso, ele fez um movimento natural do medo, tá? Antes disso.
de se posicionar, porque a gente queria caminhar mais rapidamente, né? Então, nós vamos começar esse passo que costuma ser o nosso passo. Nós estamos com medo da proposta divina para nós. Estamos sem coragem de encarar. Encarar a mim e não é para mim. Eles não vão me ouvir. Eles não vão. Como que eles vão escutar a mim? Eles estão naquela vida. Então a gente fala assim, Deus vai acabar comigo se eu puder falar isso. Tá? O que era isso? Medo. Então era medo. O agente que fez para você. Deus não pode mandar um negócio desse, ele não manda para a morte. Deus não me mandou para a morte. Pensamento de João. Então, quando aconteceu pelo movimento da onda, o movimento de resposta da vida, né, naquele turbilhão, né, e a possibilidade do naufrágio, ele novamente opera um movimento de esconder de novo. Isso não é comigo. Ele sabia que era comigo. E aí ele vai para o fundo do navio. Tá? Isso que eu não comentei. Porque não é assim que nós tentamos no movimento do medo de novo nos escondermos da parte do Senhor. A gente vive tentando esse movimento de escondermos. Escondemos, indo para outra direção, afundando mais dentro daquela estrutura, tá? Fechando contato com Deus. Mas isso não é suportável, tá? Isso não é suportável. E aí essa pessoa não aguenta mais. Aí ele chegou e se posicionou. Ele não tinha nem forças para ele se lançar. Porque não pode me lançar aqui, porque a gente faz isso na vida. Tá? Se não tiver quem me dê uma mão aqui, então, porque a história é essa. Mas ele se apresenta. Esse apresentar-se para a vida seria o equivalente a um levantar-me-ei, tá? E a vida novamente cria estruturas. É aquela história, quando você pensa que está tudo perdido, você não toma conta de entregue. Aí a vida traz alguém para te auxiliar naquela trajetória que é sua e intransferível. Um amigo que às vezes não fala nada, mas está do lado, tá? Acompanhando a sua trajetória. É alguém que está à distância, fazendo orações por vocês. É alguém que chega e se apresenta um livro com uma proposta de reformulação mental. É um convite com passeio, tá certo? São esses movimentos da vida que funcionam como um toque auxiliar com expressão da misericórdia em nosso favor. E aí sim nós percebemos. Mas é o medo que faz com que a gente afaste ou afunde, tá? Nessa fuga. Então o medo como fuga. E nós começamos, né? É a fuga. Fugiu. Tá? Fugirei. Eu penso. Tá? Deus, né? Ele mais, diga. Ele mais, eu sou alemão. Eu não conheço, né? Mas quando fala aí, no negativo, se sabeis todas essas coisas, bem-aventurados sois que as tiver. Isso. Na psicologia do Caim, quando Caim mata Abel, ali ele já definiu, ele se propôs ao mal fazer? Com certeza. Ele não se propôs, não, ele fez. Foi assim mesmo. Ele fez. Eu prefiro cuidar do caminho errado. Isso. Ou transitar na contramão. Na contramão da vida. Foi o que Jonas fez, ele foi na contramão. É o que nós seguimos. Exatamente. Bem colocada a expressão, gente. É contramão da vida, tá? Isso que Jonas fez, que aí fica nítido para nós, não como de dúvida. Se é contramão, não vai dar certo. Você vai parar em algum momento. Você vai parar, porque você vai encontrar um espaço. Então a contramão da vida cobra, tá? E qual que é a contramão da vida? É sair da lei de trabalho, do atendimento daquilo que é o projeto da vida de cada um. Eu vim aqui viemos. Não é? A pergunta é essa? Aqui viemos. Pergunta só, eu vim nessa vida por quê? Para limpar enfeite. Mas foi isso que ela veio fazer mesmo. Então para essa pessoa está tudo certo.
Para essa pessoa, está certíssimo. Para essa. Tá? Se ao contrário, ela foi para fazer um trabalho assistencial de vulto e falou assim, não mexer com a gente é demais. E é fácil? Não. Coberta de razão, ele fez mesmo. E não plano assistencial que é só pedido e cobrança o dia inteiro. Se precisa coberta de razão, nem ver, mexer com gente jamais, eu vou cuidar dos meus empregos. Para essa, não fazer. Porque aí optou pela condição de ser vagabundo, tá? Homem com mais de 18 anos que nunca trabalhou, nós temos que repetir isso. Com mais de 18 anos, com responsabilidade, com capacidade de dar esse testemunho de trabalho, tá? É alguém que já está habilitado para. Não é uma cobrança temporânea, não. É uma cobrança justa. É uma resposta para quem tem, é uma resposta de quem tem condições de dar. Não é pedido mais do que a pessoa pode, não. O que é pedido é na justa medida. A história é que a vida pede e ele não responde. E aqui eu estou chamando de resposta o responsabilizar-se, tá? Responsabilizar-se pela própria vida, tá? O responsabilizar. Porque é mais fácil, né? Você falou no início. Chama a rua. Assim. E a gente já tem carteirinha para fazer isso. Carteirinha para poder fazer isso. E vamos encontrando justificativas para ficarmos no mesmo lugar de ociosidade que a gente já viu. E essa ociosidade é a grande chama da humanidade, porque isso é andar em contramão. Por quê? O que é a lei de trabalho, gente? Lei de trabalho. Qual que é? Lei de conservação. Deixa eu achar aqui também. Capítulo 3. A necessidade do trabalho é lei da natureza. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gostos. Tá? No finalzinho, nós temos, no comentário de Kardec, na última pergunta, porque é uma lei pequenininha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o primeiro item, e mais 1, 2, 3, 4, como perguntas, 5 perguntas. No segundo item, que é o início do trabalho e repouso. Então é uma lei super pequenininha, mas é lei da natureza. E nos mundos superiores, o trabalho não é obrigação, ele é espontâneo. Meu pai trabalha, não é isso? Eu trabalho também. Então, o movimento da vida, esse movimento que nós falamos, que era a expressão do nosso desejo, tá? O movimento, ele se traduz em trabalho, tá? Então, onde nós temos trabalho, nós encontramos riqueza, nós encontramos paz, e nós encontramos a transformação, a mudança. É pelo trabalho que surge a mudança. Mudança exterior e mudança interior. Nós falamos, você falou, né? Quando ele construiu a cidade, ele ficou com o movimento exterior. O externo já era o reflexo da humanidade. No final aqui, onde que está a questão da educação moral de Kardec? É na lei do trabalho, gente. É que todos nós fazemos até de fora. Nós estamos fazendo. Então eu vou ler um comentário de Kardec no finalzinho da lei de trabalho. Não basta que diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece.
Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Tá, gente? A miséria na vida da gente, a falta de trabalho. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado que seja possível estabelecer, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Aqui está falando do trabalho no mundo, nós estamos falando de um trabalho mais profundo. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, enquanto a educação é o conjunto dos atos adquiridos, considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípio, sem freio, entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de providência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Então, entendido como chaga da gente. Doença. Só final. Esse é o ponto de partida. É o início da história, gente. Ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, a educação moral, como expressão de novos hábitos, definindo componentes indispensáveis de respeito a tudo que é respeitável, tirando a desordem e a imprevidência. Então, laissez-faire, isso aí não cabe mais. Tá? Não vai dar para deixar a coisa rolar. Nós precisamos ter uma vida ativa, atuante e realmente com regras na nossa vida, através de disciplina e previdência. Tá? Disciplina e previdência. Ah, mas tem que estar planejando? Tem que planejar, sim, né? Tem que ter prioridade? Como que tem que ter prioridade? Tem que ter prioridade. Se não tiver pessoa só vivendo assim, só porque nós acreditamos na providência divina, na lei da abundância, que Deus responde, tá? Tudo é lei também. Mas qual é o componente que cabe ao indivíduo nessa lei de trabalho? É apropriar aquilo que é individual e respeitar tudo que é respeitável. Que é um desrespeito. Quando você lida de qualquer jeito com tudo aquilo que você tem acesso como um material didático que não nos pertence, mas que foi empréstimo da misericórdia para que nós pudéssemos utilizá-lo e devolvê-lo. É igual ao livro de escola, né? Que você tem que usar e devolver, porque outro vai usar. Então, a mesma coisa. É uma utilização de uma lei da vida, porque hoje nós somos depositados de uma série de valores materiais. Nós vamos desencarnar, vamos deixar isso aí. Mas a resposta e a responsabilidade, enquanto estiver sob os nossos cuidados, é a questão do respeitar tudo que é respeitável. É interessante isso, né? Parece um pleonasmo, mas não é. De respeito a tudo que é respeitável, porque ninguém vai respeitar o que não é respeitável. Algumas posturas, alguns comportamentos não são respeitáveis. Por isso que um ficou 3 dias, o outro 3 dias. Não é responsabilidade pessoal. Então a questão, o pecado e o pecador, né? Então algumas condições não são respeitáveis. O pecado não é respeitável, tá? Então nós teríamos que trabalhar a estrutura do indivíduo a todo instante. E quando a pergunta é de número 685A, mas na verdade não é um comentário direto da subpergunta. É como se ele tivesse um fechamento sobre o entendimento que ele assimilou
da lei de trabalho como um todo. E porque a gente fica citando, na pergunta 685, Kardec fala isso, que a educação moral, o que é educação? É a arte de formar caracteres, né? A gente não vive falando isso? Todas as aulas, a arte de formar caracteres. Mas ele está falando dessa arte de formar caracteres enquanto trabalho do indivíduo, tá? A gente só forma a arte é trabalho, gente. Quem fica lá na escultura, na batendo lá, trabalho mesmo para conseguir, quem está lá pintando, e dentro do plano educacional e o compromisso do indivíduo consigo mesmo, é muito trabalhoso também. É um trabalho árduo e mais fácil que a nossa ociosidade. Por esse caminho, fica por esse caminho, de não fazer nada. Mas nós não resistimos a esse padrão, porque a nossa dinâmica interna exige. E aí nós podemos perceber isso aqui. Por quê? Por que nós não suportamos isso? O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Mesmo nas nossas dificuldades e resistências, existe um limite para os nossos sofrimentos, tá? Aquilo que nós comentamos das respostas. Existe um limite para os nossos sofrimentos. Tem um tempo. Nós podemos criar obstáculos ao nosso encaminhamento consciente na vida. Como que os espíritos nos responderam numa situação similar? Não é exatamente essa, mas numa situação similar. Haverá espíritos que nunca se arrependem? A proposta de Caim não é essa, não é? Eu não vou ter que arrepender, porque eu vou ficar nessa vidinha. Toda vez que minha alma não vai lá. Então, como que o sinal pode ser visto? Tá? Esse sinal que foi colocado na queda de Caim. 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há um de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão, for negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. 8. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas. Algumas não haverá que eles sejam impostos por tempo determinado? Sim. Ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo, aí de novo o desejo, que o espírito manifeste de se melhorar. Tá? Repete o final do desejo. Sim, né? Ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, Deus só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Aquele momentinho que você está saindo, que tédio. Tá? O desejo mesmo. E Caim vai pelo caminho da contramão exatamente pelo desejo de colocar a lei dele, pelo medo de estar em contato. Pode ser como um desejo, não, mas esse desejo é um desejo sadio. Não, gente, o desejo é sempre sadio. O medo é que trabalha. Tá? O desejo é sempre sadio. Tá? O desejo é sempre sadio. Tá? Na contramão, não, da lei. Mas ele é movimento. Tá? A dificuldade surge na contramão quando nós somos movidos pelo medo. Tá? Eu desejo me posicionar. Aí eu falo assim, ó, desse jeito não está bacana não. Tá? Aí eu falo assim, então como seria? Então aí eu desejo outra coisa, eu vou mudando. O desejo ele vai se transformando. Tá? Ele cresce, ele modifica. Tá? Ele se amplia, ele dilata. E a cada movimento de crescimento do indivíduo, ele assume proporções
que são cada vez mais ajustados aos propósitos libertadores, que é uma lei de evolução. Tá? Mentira é verdade. É um desejo. É um desejo. Quando nós estamos aqui, nós somos conquistados por um desejo de conhecermos um pouquinho. Qual que pode ser o nosso desejo aqui hoje? O desejo de viver uma comunhão maior com o divino. Esse pode ser o nosso desejo hoje aqui. De estarmos, né, em comunhão com Deus. Esse é o nosso desejo. Pode de muitos aqui. De outros pode ser um desejo de aprender um pouquinho sobre o caminho. O outro pode ser um desejo de encontrar uma pessoa querida, tá? Porque ele pode ser movido num contexto comum, por desejos diferentes, refletindo o seu patamar de conquistas, sem que nós desqualifiquemos o desejo de quem quer que seja. A questão do respeito ao desejo de cada um, porque a Terra, na sua heterogeneidade, ela propõe experiências muito diferentes. Tá? E os desejos... O que move? E com várias vontades, não. Aqui, filho. Aqui. Tá, você pegou? Não, responde comigo. Responde comigo. Como é que é? Você está fazendo igual o Canório, para soltar, né? Estou bom aluno, gente. Nós estamos aprendendo. Isso, quando chegou a aluna, é fogo. Tá? Então, ele vai aprender, né? Como é que é a frente. Eu acho já que sabe, ele não sabe, não. Eu essa vontade desperta. E eu até escrevi para a Beck aqui que um dia o Leão escreveu uma mensagem que a consciência desperta autoriza o indivíduo a separar o joio do trigo, o milho do expoente e muitas outras coisas. Porque quando você colocou nesses 3 dias, esses 3 anos, 40 dias, 40 anos, levantou o primeiro aquele que foi acionado, eu posso pensar assim, que a vontade mesmo despertou mais rápido. A gente é a gerência de tudo. Esse rápido ou não, ele é extremamente relativo, tá, gente? Então vamos voltar para o tempo, né? A questão do tempo, né, nós estamos tentando fazer um dia uma conta, né? Eu vi na nossa conta, nós estamos tentando fazer uma conta para ver como que era o termo no plano espiritual. Tá? Então, a nossa conclusão era 60 dias mais rápida. Eu também gostaria de saber. Gente, não tem conclusão, preocupação. Mas para a gente perceber como que, em termos do crescimento, das possibilidades, da dinâmica, do tempo, no plano espiritual que é diferente, e por conta de espírito de encarne e manifesto, pode, como é que é isso, né? Quanto tempo que gastou na confusão, naquela perturbação, e nós ficamos fazendo essa conta e nós concluímos que era 60. Então, quer dizer, 60 dias lá, porque conta a história daqui, né? Porque é o seguinte, nas nossas conversas com o Honório, em determinado dia, ele nos revelou que quando ele estava hospitalizado, eram muitas visitas que ele tinha. Então teve uma determinada hora lá que ele ficou muito cansado e o quarto muito cheio. E que ele então sentiu que ele saiu dele. E que esse tempo que ele ficou fora foi mais ou menos assim, um minuto, mais ou menos, né? Ele ficou fora. E ele não perdeu nada do que se passou dentro do quarto que correspondeu a aproximadamente uns 40 minutos. Entendeu? O tempo que ele ficou fora correspondeu. Então, por causa disso, ele estava fazendo essa conta. O cálculo dele, então seria 1 minuto correspondendo, 1 segundo correspondendo a 1 minuto. lá. E aí nós vamos fazer a conta, né, quando ele desencarnou, entendeu? Desencarnou às 11 horas de um dia, foi sepultado às 11 horas do outro. Entendeu? Então vamos ver o que se passa com o espírito na hora que ele está sendo sepultado, né? Chegar na conclusão que ele tinha passado 60 dias. Tá que passar 60 dias. Foi essa conta que nós fizemos. Foi essa conta que nós fizemos. Então nós fizemos essa conta, gente.
tá? Viagem, tá? Gente, isso foi viajação nossa, tá? Viajação total. Não, eles tiveram outras coisas, já que eles contaram, não tiveram outras coisas, porque teve uma história que ainda viagem, mas por quê? O que aconteceu? Porque a gente não fala da psicometria, na psicometria você não faz a leitura do que já aconteceu, aí nós estamos tentando entender, aí vou contar tudo, né? Aí, nós estamos tentando entender uma situação que aconteceu, que ele estava assim, né, já com algumas dificuldades, e no momento ele falando assim, como se ele estivesse um pouco sonâmbulo e incomodado porque as pessoas estavam cantando e aplaudindo, e ele estava incomodado com isso, né? E assim, ele se incomodado com isso, as pessoas cantando e aplaudindo. E na hora do sepultamento foi exatamente isso que aconteceu, né? Cantando e aplaudindo. Então, aí o sujeito, então, ele viu isso antes, tá? Ele viu isso antes, né? E já tinha, mas por quê? Na viagem, do tempo que nós aprendemos na viajação, que já era um tempão que tinha passado, porque estava mais no espiritual que no físico. Imagina. Eu vejo que ia contar um pouco Mas então fica aqui entre nós, tá, gente? Só a viajação. Fale não. Mas então é isso que a gente está falando, né? Porque é muito diferente. Explica também, né, Lenita, aquela mediunidade de falando. Exatamente, né? E olha aqui, nós do coral falamos assim, vamos na frente, nós tivemos uma coisa aqui, vamos subir, antes de todo mundo, vamos nos posicionar lá em cima, quer dizer que já foram preparados. Tudo já foi, então, quer dizer, na verdade ele já tinha visto aquilo que na verdade ele assistiu antes, né? Então quando a gente fala de tempo, esses 3 dias, né? Esses 40 anos, 400 anos, né? 400 anos, já deu 400, gente. Sabe o que é o 400? É o deserto entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tá? Porque tem 400 anos de silêncio, tá? 400 anos de história, de silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, quer dizer, ficou todo mundo caladinho, estava todo mundo no deserto, tá? Então ainda tem mais essa. Dentro da história definindo se repete mesmo. Agora, esse tempo, ele é próprio de cada um. Ele é próprio de cada um. E, na verdade, para nós, quando falei isso, Caçal 1, 2, 3, como uma companheira nossa definiu o Sol como ciclo e como a expressão do quarto, definindo a materialidade como um componente indispensável que é a matéria, é o laço que tem o espírito, né? Porque tem um objetivo. Sem essa associação, nós não teríamos como trabalhar a nossa edificação espiritual. É só aqui que nós efetivamente edificamos as nossas conquistas. É aqui que nós definimos o nosso bem-fazer. Ficar na obra da graça. Exatamente. E como a irmã falou, para quê? É para engrandecer, gente. E tem que ter respeito com a obra divina, tá? Então, você não vai lembrar? Está falando aqui, estou com vontade. Então, se ele está com vontade, é isso. O desejo, está me contestando, né, gente? A história do desejo levantar. Se o desejo define o que é o propósito, né? O que seria o bem-fazer, definindo aquele propósito inicial do indivíduo, né? Em que operam propósitos e aspirações. É aquilo que é o propósito e a aspiração do ser. A vontade, como um impacto determinante, é que realmente, com certeza, se nós não associarmos, se nós não aliarmos a nossa vontade ao nosso propósito, à nossa aspiração, não vai acontecer. Tá? Porque quem define o governo da nossa vida é a vontade.
Quem define o governo da vida é a vontade. Então, você quer. Então, quando eu não estou com vontade, eu falo, se não está com vontade, não adianta. Quer dizer, pessoal, vai internar para fazer, para poder sair da droga. A pessoa quer? Está com vontade? Não. O propósito não é da pessoa, não tem desejo e não tem vontade. Tá? Não tem desejo e não tem vontade aliado ao processo. Então nós temos que identificar o nosso desejo e colocar nossa vontade nesse foco. Aí sim, a realização é certa. Tá? E com detalhes. Diz que o universo conspira a favor já. Já tem uma ideia. O universo conspira a favor, criando possibilidades ou elementos facilitadores para que realmente aconteça. Tá? Porque a força atrativa, aí acabei com você, né, Maria? A força atrativa, tá? A força atrativa define a construção. Desejo, vontade definiu, naturalmente nós agregamos, e aqui é a lei da atração do pensamento. Porque nós somos o toque irradiador de pensamento que a vontade coloca em movimento. E aí sai de nós e volta para nós como acrescido pelas ondas de pensamento que estão na mesma faixa de emissões. Está vendo muito filme. Não, isso é só falei. Vocês conhecem isso que eu acabei de falar? Todo mundo conhece, todo mundo esquita, né? É natural. Não é isso? Então sai de nós e volta para nós. Tá? Com a força de todos aqueles que vibram na mesma frequência. Então nós aqui, nesse momento, qual era o nosso desejo? Conhecer algo que pudesse nos auxiliar? Saiu de nós, enquanto grupo, uma emissão. Que a nossa vontade ficou aqui. Gente, nós ficamos, nós escutamos, nós tentamos entender. Então nós aliamos desejo e vontade. Ficou que eles chamariam de uma egrégora, né? Fica uma força única, irradiadora. E é por isso que nós, a partir desse esforço, atraímos assistência espiritual. Quanto maior for o nosso desejo aliado à vontade, maior será a assistência espiritual que nós teremos. Não é por causa de fulano ou beltrano, é pela força da nossa união de desejo com a nossa vontade. E mesmo que a gente não tenha as respostas, vocês lembram na semana passada que eu abri o livro no lugar? Que eu até brinquei e falei que estava bem intencionado, não foi buscar mesmo, não. É essa confiança na assistência que vem como resposta ao nosso desejo, aliado à nossa vontade de querer obter esclarecimentos que nos ajudem na edificação de nós mesmos, desse plano moral aí de crescimento, para nos